Boa tarde, pessoal. Alguém aqui perguntou por que eu usava o Leite e colocava o número da venda da goiaba Cortivel. Gente, a goiaba Cortivel, para quem não sabe, ela foi uma goiaba desenvolvida no Espírito Santo, tá? Pelo senhor Corte. O seu Corte, o nome da esposa dele é Isabel. Então, em homenagem à união deles, né? E da esposa dele, então ele botou o nome da goiaba de Cortibel. Então, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, quem tem a marca, o registro da marca é o seu Corte. Então, ele entrou em parceria com a Frucafé e as plantas online. Então, é só quem pode vender essa variedade de goiaba só é a empresa Frucafé, tá? E as plantas online. No caso, a Frucafé vende no atacado e as plantas online vende no varejo. E só pode vender no Brasil só essas empresas, tá? Se vocês verem a goiaba Cortivel vendida por outras pessoas, é porque não é correto. Não é a pessoa certa para venda, até porque tem autorização, e só tem autorização para vender. É a Frucafé e as plantas online. Inclusive, eu já filmei aqui, eu acho que eu mostrei só uns vídeos, mas não completo, né? Mas se vocês forem ver nos vídeos da empresa Frucafé, vocês vão ver lá o seu Erli, que é o dono da empresa. Eu já filmei com ele, tá, pessoal? Sobre o açaí da Amazônia, lá em Codajás, que ele me convidou para me falar a parte técnica, porque ele sabe que eu entendo muito sobre o açaí, né? O açaí do Amazonas, que é o terra precatório, mas não só o açaí do Amazonas, ele sabe que eu entendo várias outras espécies de açaí e de outras plantas. Então, há muitos anos atrás eu conheci o seu Erli por ser fã do canal dele e por procurar a goiaba Cortivel, inclusive. Mas a gente tem até amigos em comum. Então, ele me convidou porque ele sabe que eu era da área de biológica, tá? Eu vim da Faculdade de Ciências Biológicas na UEA e Ciências Naturais da UFAM. Então, eu era dessa área. Então, eu mudei por situações que eu fui obrigada da vida, tipo, a mudar de área, que eu via que era melhor pra mim, entendeu? Então, eu acabei mudando. E eu já fiz várias faculdades, como eu falei pra vocês, mas ficava mudando de área e depois eu descobri que eu tinha até TDAH, tá? Tá mudando de área muito, assim, muito suspeito de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque eu tive problemas na complicação do parto, né? E também é genético isso. Aí eu passei da hora de nascer, então eu tive hipóxia, eu não andava, eu fiz tratamento pra andar. Então eu tô aqui, mas eu sou um milagre, tá? Eu ando, mas a parte motora ficou ruim, mas foi a parte que também na minha infância que eu tive outros problemas de saúde por uma formação, né, no canal lacrimal. Então eu passei a minha vida toda assim, tendo complicações, mas na infância de saúde, né? E aí eu sempre procurei, porque eu faltava muito na escola, então eu sempre procurei estudar mais que as outras. Sempre assim, né? Eu estudava muito. Então, eu passava horas na biblioteca lendo livros, vários tipos, de várias áreas, porque eu sempre me interessei por ciências. Então, por ter essa... A outra questão também é que minha avó, ela me incentivou para a área da botânica desde quando eu era criança, porque eu morei um tempo com a minha avó, então... Nessa época, minha avó me ensinou a plantar e a cuidar de plantas, porque ela nasceu no interior, então ela se criou no interior. E lá no interior não, somente antigamente era bem mais pior do que hoje. Se hoje já tem poucos profissionais da saúde, imagina naquele tempo. Então minha avó, ela dominava a parte de plantas medicinais, ela sabia fazer remédios. Então quando as pessoas lá no interior ficavam doentes, iam recorrer à minha avó, porque ela sabia qual era a planta que era usada para determinado chá, para determinado remédio. Porque lá no interior é assim, não tinha médico, era remédio mesmo, era um conhecimento empírico, né, sobre as plantas. Então, essa parte eu herdei dos meus antepassados, porque todos eles eram agricultores, tanto a parte da minha mãe quanto do meu pai. Então, por isso que eu gosto muito de planta, tenho uma paixão.